Olá, meus amigos, minhas amigas, é um enorme prazer estar falando com vocês. Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e seja bem-vindo ao nosso canal Evidências Médicas. Espero que você goste. Se você gostar, dê um like. Se você não gostar, dê um dislike. E se você gostar muito, mas muito mesmo, inscreva-se no canal, tá bom, meu amigo? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que creio ser muito relevante. Hipertensão secundária. Mas que diabo é isso, Edmar? Hipertensão secundária? Não basta ter hipertensão, ainda vem com essa história de hipertensão secundária? Pois bem, é o seguinte, muita gente tem hipertensão e acaba só tratando, né? O que é adequado, né? O tratamento da hipertensão é absolutamente imperioso. Né? Hipertenso é aquele que sistematicamente mantém a pressão, níveis de tensão arterial acima de 14/9. Então isso aí é o hipertenso, não se discute, tem que tratar e tal, né? Os remédios consagrados para o tratamento da hipertensão, não adianta com invencionice. Em geral, se opta por IECA, BRA, associada a diurético ou bloqueador de canais de cálcio, né? E vida que segue, às vezes usa beta-bloqueador junto, às vezes usa espironolactona, enfim, você vai adequando de acordo a atingir as metas necessárias e ao perfil do paciente, evidentemente, né? Mas existe um grupo de pacientes pequeno, é bem verdade, de 7 a 10%, que tem uma enfermidade que está causando a hipertensão, causando ou agravando esta. Então, de tal sorte se você combate essa causa de hipertensão, você mitiga os danos, né? Você tanto beneficia o paciente que pode jogar essa pressão lá para baixo, quanto ao menos, na pior das hipóteses, diminuir a carga de remédios ao qual o indivíduo se encontra submetido, né? Então, vamos lá. Hipertensão primária, essencial, 90% dos casos. Trata-se e ponto final. Né? E esses 10%? Quando que eu vou desconfiar que o camarada aí ele é hipertenso secundário? Né? Primeiro, na hipertensão na criança, porque existe uma relação linear do aumento da idade com o aumento da tensão arterial. Então, hipertensão no jovem, já fica esperto. Ou hipertensão também de difícil controle, né? Chamada hipertensão resistente, aquela que você está usando 3, 4 remédios diferentes, dos quais um deles o diurético, e ainda assim não logra êxito no controle da pressão arterial. Esse aí é o chamado hipertenso resistente, e aí você vai atrás, né? Vai tentar descobrir se tem alguma causa que possa explicar tal situação, né? Pois bem, como é que eu faço isso na minha prática clínica? Vou pesquisar os pacientes, esses aí que eu acabei de falar, não é verdade? Então, a chamada hipertensão secundária, uma das condições que não são descritas na literatura, assim como a causa de hipertensão secundária e tal, é a obesidade. Ora, não está presente, mas é. Não está presente, mas é. Você pega a pessoa obesa, o gordo, faz a cirurgia bariátrica e tomava 20 remédios para 20 outras coisas e você vai sair da cirurgia e não precisa mais tomar nada. Às vezes você tem que fazer os controles, né? Até porque às vezes diminui a carga de remédios, mas é necessário continuar tomando outros infinitos remédios. Enfim, cada caso é um caso, evidentemente, mas via de regra isso se passa no indivíduo com obesidade. Então, a obesidade estaria contribuindo sobremaneira, porque existe uma relação também do aumento do peso com o aumento da pressão arterial. Então, pois bem, uma que anda de braço dado aí com a obesidade, com o roncador, com aquela pessoa que dorme mal, seria o quê? A apneia do sono. Então já lembramos de duas aí, né? A apneia do sono, você vai investigar.
Pergunta para a patroa aí, como é que é? Dorme bem, dorme mal, ronca muito, bebe cerveja, deita de barriga para cima, come muito à noite. Sujeitinho perigoso, né? Perigoso, porque esses pacientes podem sim ser hipertensos por conta também da apneia do sono. E aí muitas vezes tratando lá com CPAP, tratando o sono adequadamente desse indivíduo, você muitas vezes pode até reduzir remédio de pressão, pode ter outras vantagens. Mas aí tirou esse aspecto do gordo e do sono. Tá. Vamos para frente. Qual outra situação que pode desencadear a hipertensão secundária? Coartação da aorta. Coartação da aorta e o estreitamento da aorta. E aí leva a hipertensão arterial, né? Diagnóstico simples. Simples para quem conhece, não é verdade? Simples para quem conhece, que é o quê? Vai lá no corte supraesternal no ecocardiograma e vai ver se tem estreitamento ainda tem gradiente no fluxo aórtico, né? Aí tem o hélice na imagem do Color Doppler, o indivíduo vai ter redução de pulsos de membros inferiores, né? É aquela coisinha, né? É claro que no raio-x você não vai ver grande coisa, né? Não vai ver, né? Ah, mas tem na literatura, não vai ver. É hipertenso, redução de pulsos em membros inferiores e ecocardiograma mostrando a coartação da aorta. Então, já vimos outra coisa. Bom, já viu que no hipertenso é imperioso o ecocardiograma. Tanto para ver a massa ventricular esquerda, se tem ou não hipertrofia, se tem ou não dilatação ventricular, então, são ambos indicadores de prognóstico. Tamanho de ato esquerdo tem sido muito importante, tamanho e volume, né? Função diastólica, função sistólica, quanto relaxa, quanto contrai, fundamental. Outra coisa, não é? Então, o ecocardiograma já viu o gordo, sono, ecocardiograma, coartação de aorta, hipertrofia ventricular esquerda, tudo isso te permite ver. Então, já eliminou mais um. Aí, vamos para frente. Doenças endocrinológicas que levam ao aumento da pressão arterial. Aí que está o pulo do gato. Aí que está o pulo do gato. Primeira delas, tireoide. Vai pensando na tireoide, que é uma coisa comum. Hipotireoidismo aumenta a pressão diastólica. Hipertireoidismo aumenta a pressão sistólica. Mas raramente esse hipertenso grave vai estar relacionado a isso, convenhamos. Mas também tem o hiperpara. O hiperparatireoidismo, você vai medir. Bom, e o hipotireoidismo, TSH, T4 livre. Né? TSH, T4 livre, T3. Tudo bem, né? Agora, hiperpara vai pedir o quê? Paratormônio, PTH e o cálcio. É necessário os dois. Sim, é necessário para investigar aí hiperparatireoidismo. Pois bem, lembrando que o hiperpara pode ser por insuficiência renal, déficit de vitamina D, enfim, tem que levar em consideração isso tudo. Não basta decorar aí coisinha não. Bom, outras doenças. Doença de Cushing? Doença de Cushing pode dar aumento da pressão arterial, mas vai ter aquela face em lua cheia, vai ter a giba, vai ter estrias, enfim, para você pensar em Cushing, né, meu filho, você tem que... não é todo dia que você vai ver um Cushing na vida, mas de qualquer jeito existe. Para pesquisar Cushing, você não vai pedir o cortisol randômico, né, aleatório, o cortisol aí, não, tem que ser o cortisol... Um dos três, cortisol urinário de 24 horas, cortisol salivar da meia-noite ou o cortisol das 8 da manhã pós-inibição com dexametasona às 23 horas, 1 miligrama. Tá? Por aí que é assim que faz. Né? Eu peço mais cortisol na urina de 24 horas. Mas quando suspeito, mas convenhamos que não é comum essa situação. Né? Raramente peço cortisol. Pois bem, outra coisa, a acromegalia. A
comer galinha é raro, mas se você for quiser investigar, não vai me pedir o hormônio de crescimento, né? Obviamente. Vai pedir o IGF-1, né? É liberado pelo fígado. Pois bem, outra situação que temos que lembrar são aí as doenças da suprarrenal, que aí é o hiperaldosteronismo e é o feocromocitoma. O feocromocitoma vai ser aquela tríade conhecida, né? Sudorese, palpitações e cefaleia. É a tríade do feocromocitoma, esse tumor adrenal. O paciente vai secretar catecolamina lá para casa do chapéu, pressão de 20 por 11, depois normaliza, aquela confusão danada, né? Então, o feocromocitoma, então, de hipertensão de difícil controle, você vai dosar preferencialmente as metanefrinas plasmáticas. Não tendo metanefrinas na urina, catecolaminas plasmáticas. É assim que deu alterado, corre atrás, né? Aí vai lançar mão de uma ressonância da suprarrenal e em torno, né? Para investigar esse tumor, né? Não peça exames aleatórios, vai em busca do que você vai encontrar, né? O que tem probabilidade de encontrar. Senão chama-se incidentaloma. Incidentaloma é isso, você pede um exame não aleatório, não sabe o que o cara tem, e aí vem aquele exame, você vai ficar com aquela cara de tacho, não sabe nem explicar para o paciente o que deu alterado no exame. Não, peça o exame com lucidez, né? É o mínimo. Então o fel a gente vê assim, o hiperaldo você vai ter que dosar aldosterona e atividade plasmática de renina. A relação dos dois e que vai determinar o hiperaldo, né? E aí, claro, vai ter que ver que remédios o indivíduo está tomando, porque interfere sim no exame, então tem que ficar esperto em relação a isso. Cirurgia de feocromocitoma é um problema também, a gente ficar falando assim que é meio só o diagnóstico, não, o tratamento é complicado, para cirurgia o paciente choca geralmente na mesa, então tem que ficar muito esperto, tem que ser alguém experiente, tira o tumor, tá lá 24 por 15, vai para 12 por 8, você vai ver o que vai acontecer com o sujeito. Mas, enfim, essas são as principais causas aí que a gente tentou mostrar: as endocrinológicas, coarctação, apneia do sono, obesidade, doenças do rim, claro, doenças do rim, tanto parenquimatosa quanto estenose de artéria renal, né? Um Doppler de artéria renal e os exames microalbuminúria, né? Que o ADA prefere hoje que se peça albuminúria, chame albuminúria, assim, abaixo de 30, normal, de 30 a 300 micro, acima de 300 macro, chama tudo albuminúria. Mas esse não é o ponto. Você vai ver doença parenquimatosa renal, ureia, creatinina, microalbuminúria, taxa de filtração glomerular, e vai também investigar através do Doppler o ultrassom das artérias renais. Já dá para ter uma ideia, né, também, além do fluxo, né, que vai dar a direção e a velocidade, o grau de estreitamento. O problema é que mesmo na estenose de artéria renal, não basta meter um stent ali e resolve o problema. Não, antes fosse tão simplinho assim, né? Não é. Você pode colocar o stent e, em geral, o paciente continua sendo hipertenso menos do que era, às vezes isso é um benefício, mas continuará sendo hipertenso e haverá necessidade sim de remédios, porque a hipertensão é complexa, é uma doença multifatorial, tem características genéticas também, então não é tão simples. E claro, você precisa investigar se o indivíduo está usando drogas, né? Cocaína, enfim, todo esse pessoal da Cracolândia aí. Mas não só, mas mudança anti-inflamatória não hormonal, mudança de anticoncepcional, todas essas coisas que podem influenciar na hipertensão. Tá bom? Isso é como eu faço na minha prática. Minha abordagem sobre hipertensão secundária é essa, mas sempre preocupado com manter metas.
metas de pressão. Não siga esses vídeos aí que hipertensão tá resolvido, tá no chazinho do Zé, eu vendo aqui um tratamento, só se concentre que você resolve. É picaretagem, vai acabar com o AVC. Complicações da hipertensão não tratada, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, vai acabar nas máquinas de hemodiálise lá, doença arterial coronariana, AVC. Segunda causa de insuficiência cardíaca no Brasil, cuja morte em 5 anos chega a 50%, hipertensão. Né? Máquina de diálise, grande parte dos indivíduos hipertensos não tratados. Né? O Brasil tem resultados terríveis de controle de pressão. A pessoa não adere ao tratamento, porque apenas 35% dos pacientes têm sintomas. Então não tem medo, toca a vida. Aí já tem lesão de órgãos-alvo e tal, e traz problema. Tá bom? Um grande abraço. Se tem dúvida, deixa a dúvida aí embaixo. Se eu puder ajudar, tamo junto nessa? Tô de olho em vocês. Um grande abraço. Tchau.